Obrigada, Mirna. Bom, diferente da Sheila, eu estou de óculos, mas eu vou olhar aqui, porque ali nem adianta. Com óculos ou sem óculos, não adianta. Bom, eu vou agora tirar o meu chapéu de diretora de Biomanguinhos e vou colocar o meu chapéu de pesquisadora, para a gente falar um pouquinho de uma forma um pouco mais técnica e acadêmica dos biosimilares e mostrar um pouco a estratégia que Biomanguinhos está trazendo, não só do ponto de vista de transferência de tecnologia, mas também de desenvolvimento autóctone. A gente entende que a transferência de tecnologia foi uma estratégia absolutamente necessária para que a gente tivesse ganho de escala, aprendizado, né? A nossa curva de aprendizado fosse construída, mas a gente entende também que o desenvolvimento nacional ele é super importante e é um pouco é o balanço dessas duas estratégias que eu quero trazer aqui para vocês. Então, deixa eu me entender aqui com isso. Muito bem. Então, esse é o nosso portfólio de biofármacos, e a gente está chamando de biofármacos porque a gente tem, né, medicamentos originadores, né, os inovadores, mas também temos muitos biosimilares, né? Então, esse é o nosso portfólio. Como a Sheila já falou, né, já apresentou toda a política, a transferência de tecnologia através dessa política das PDPs, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo. A gente traz, né, esse acesso. Então, hoje a gente atende doenças crônicas, autoimunes e oncológicas. Esses são todos os nossos produtos comercializados. Então, a transferência de tecnologia ela é com uma indústria farmacêutica detentora do conhecimento, que transfere para um parceiro público, neste caso desses produtos Biomanguinhos, e para um parceiro privado nacional, que então, dentro dos arranjos, a gente ou produz o IFA ou faz o processamento final, né, o fill and finish. Esses que estão com asterisco são os que a gente vai produzir o IFA no nosso site do Ceará, e os que não têm o asterisco é que, na verdade, a gente está fazendo a formulação e o envase, né? Então, essa é a estratégia desses produtos. E só para vocês terem uma ideia, em 24 nós entregamos aproximadamente 8 milhões de frascos / seringas para o SUS. E, por outro lado, né, como eu falei, a outra estratégia importante é a questão do desenvolvimento. Então, nós temos o nosso desenvolvimento com focos em proteínas terapêuticas e mAbs biosimilares, e aí, no caso, a gente já está fazendo o desenvolvimento dos biosimilares, onde a gente entende que a gente consegue desenvolver mais rápido, e depois vocês vão entender por quê, para garantir acesso. Então, hoje a gente tem 3 mAbs, né, em desenvolvimento nosso, o pembrolizumab, o nivolumab e o secukinumab, que são, né, para oncologias e doenças autoimunes, e uma molécula inovadora, que é o anti-VLA4, que é para esclerose múltipla. Então, o objetivo desse projeto, que a gente chama de Projeto Biofármacos, né, é exatamente ser uma instituição âncora em biofármacos no Brasil, fortalecendo o ecossistema nacional e entregando medicamentos estratégicos ao SUS. Isso vai trazer soberania nacional, flexibilidade tecnológica, redução de custo e um aumento de acesso à população. Então, esse é o objetivo, né, desse nosso projeto aí, que a gente está chamando de Projeto Biofármacos. Como a Sheila falou, né, o custo, o acesso, ele precisa ser total, equitativo, mas o orçamento ele é limitado, né? E aí a gente entende, né? Hoje esses produtos eles comem 30% do orçamento do SUS, mas correspondem só a 5% das medicações que são ofertadas para a população, o que mostra, né, que como eles são medicamentos complexos e como eles têm um impacto grande no orçamento, né? Então, mas a gente entende que eles são importantes, né? A importância dessas terapias ele eleva significativamente os custos. E tem uma demanda reprimida, a gente sabe que a gente não entrega tudo que é necessário, existe uma demanda reprimida. E
Onde a gente precisa, então, trabalhar, né, além do nosso desenvolvimento? É na questão de financiamento. Então, o investimento, e aí aqui eu trago uma outra dimensão que a gente precisa conversar, principalmente nessa casa, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Os investimentos necessários para que a gente tenha um desenvolvimento nacional, para que a gente consiga, então, alcançar uma soberania e uma independência tecnológica. Então, os investimentos, eles são fundamentais para, no limite, a gente garantir o acesso da população e a sustentabilidade a longo prazo do Sistema Único de Saúde, não só do Ministério, mas também dos produtores, né? A gente precisa garantir, como laboratórios públicos, e aqui eu estou falando como público, a sustentabilidade. Os laboratórios públicos, eles não têm fins lucrativos, mas eles precisam se sustentar. Então, por isso, a gente está, né, trabalhando, né, nessa questão do desenvolvimento de anticorpos monoclonais, que são as moléculas hoje mais estudadas, comercializadas, devido à sua especificidade e versatilidade. Porém, né, um mAb inovador, ele tem um custo, né, um desenvolvimento de bilhões de dólares, né, sendo que a fase clínica é a mais impactante. Então, por que a gente está apostando nos biosimilares? Exatamente porque eles são uma alternativa mais econômica. Depois que a patente cai, se torna muito mais fácil e mais barato você trazer um biosimilar para o país. E hoje a gente já tem um arcabouço regulatório com uma maior flexibilização, inclusive na fase clínica. Então, aqui são números estimados para a gente comparar, né, um medicamento inovador num desenvolvimento experimental. Ele está na casa aí dos 50 milhões, mas nas fases clínicas a gente vai para quase 500 milhões de reais, né, num tempo de 12 a 15 anos. Já um biosimilar, você consegue prescindir de algumas fases clínicas, exatamente porque ele já foi, né? Você não precisa ver dose, você não precisa ver população-alvo, isso tudo já foi desenvolvido no inovador. Então, você acaba gastando um pouco mais na fase de desenvolvimento, por conta da comparabilidade analítica, que é onde a gente precisa efetivamente colocar mais esforços para que a gente demonstre que o medicamento biosimilar, ele é exatamente isso que ele está dizendo, ele é biosimilar, ele é quase igual ao medicamento inovador. Então, é nessa comparabilidade analítica, então, por isso, o custo, em média, é um pouco mais caro, mas você tem fases clínicas que são mais baratas, então, se você somar, você vai ver que é quase a metade, né? O desenvolvimento de um biosimilar, ele é quase a metade de um desenvolvimento de um produto inovador. E, por isso, ele consegue ser ofertado num custo mais barato para o Sistema Único de Saúde. E aqui eu estou trazendo para vocês, né, no cenário do cenário patentário, né, e esse cenário patentário é o que é o que move a nossa estratégia, né, do que a gente vai buscar de biosimilares. E aqui vocês estão vendo, né, uma quantidade de medicamentos que vão ter as suas patentes quebradas, né, finalizadas nesses anos. Então, o amplo espectro, né, de biosimilares que a gente pode estar trazendo aí nos próximos 5 anos, né? Esse segmento ele cresce 14% no Brasil, representa 30% do mercado farmacêutico. Como já foi falado aqui, acho que foi a Samara que falou, hoje a gente tem mais de 60 biosimilares aprovados na Anvisa. E dado o número de patentes que serão expiradas, essa taxa de crescimento só tende, né, a aumentar. As áreas terapêuticas, né? Então, aqui falando, né? E aí, já entrando mais especificamente em Biomanguinhos, né? Na nossa estratégia. Hoje a gente está, né, com o Pembro e o Nivo para oncologia. Então, em azul, todas as indicações do Pembro. Em roxinho, ambos. E em verde, a indicação única do Nivo. Vocês viram no outro slide que eles estão, né, com as patentes para serem... para acabarem as patentes agora nos próximos 5 anos, e por isso que é importante não só, né, a gente ter o pedido para esses medicamentos, mas a gente também começar a pensar aqui num desenvolvimento nacional. A gente também está trabalhando com secukinumab, que é para reumatologia, um anti-L17A, e para neurologia é um medicamento inovador, que é o anti-VLA4, que é para esclerose múltipla, expectativa de registro para 35 de Biomanguinhos.
Do secukinumab 30 e pembro e nivro também, expectativa de registro por Biomanguinhos em 2030. E por que tanto tempo, gente? Porque a gente precisa, né, incorporar várias coisas, né? Mas antes de falar o porquê, é só falar um pouquinho de economia para o SUS. Falando aí no caso do pembro, é uma economia, né? Hoje a projeção de gastos em 2030 é de só do pembro 24 mil frascos de demanda. Já vou terminar. 282 milhões, nivo também, ou seja, a ideia da gente trabalhar nisso é de tentar trazer uma redução de 50% do preço final por frasco. Aqui são as estratégias tecnológicas, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, e aí estou abrindo aqui para vocês alguns dados de Biomanguinhos mesmo, de desenvolvimento, né? Hoje, o quanto a gente já investiu em cada um desses medicamentos, mas o quanto ainda é necessário investir para terminar essas produções. Então, é só para vocês terem uma ideia de custos estimados para a absorção para o desenvolvimento desses biosimilares no país. Aqui mostrando para vocês, né, como a questão da comparabilidade, da biosimilaridade é importante. Então, isso é o que nós já temos. São 38 metodologias analíticas que precisam ser implementadas para que diferentes metodologias, para que você garanta a comparabilidade, né? Hoje, trazendo para vocês, nós já temos 21 metodologias desenvolvidas e validadas e 17 metodologias em desenvolvimento. Dessas 38, 30 desenvolvimentos internos, validações internas e 8 com parcerias, né? Eu acho que é importante colocar aqui também que todos esses desenvolvimentos, é importante a gente ter uma rede de parceria, não dá para fazer tudo sozinho, se for fazer tudo sozinho o tempo é maior. Então, o network de parcerias é super importante, principalmente nessas fases mais iniciais de caracterização da molécula, de estudos pré-clínicos, isso é muito importante. Vou passar rapidinho, porque eu já tenho... Meu tempo está acabando, mas eu queria mostrar, e eu acho que é importante a gente reforçar isso para mostrar como nacionalmente a gente tem força e a gente consegue fazer. Aqui são as nossas capacidades internas, então todos os equipamentos que nós temos em laboratório para fazer caracterizações estruturais e funcionais das moléculas. A gente já colocou em utilização uma plataforma de espectrometria de massa validada. A gente tem as áreas de biorreação, a planta piloto e, inclusive, expressão em plantas, porque para o pembrolizumab a gente está fazendo desenvolvimento em 2 plataformas, em célula CHO, que é a plataforma tradicional, mas a gente também está fazendo expressão em célula vegetal, que é uma plataforma alternativa para reduzir ainda mais o custo. Então, a gente também tem um laboratório no Ceará de expressão em plantas, na Fiocruz Ceará. Então, aqui são os status de desenvolvimento, né, dos biosimilares em várias diferentes etapas. Não vou me atrelar aqui. Aqui, só para mostrar para vocês, né? Eu falei que eu ia tirar meu chapéu de diretora e meu chapéu de cientista e botar meu chapéu de cientista, de pesquisadora. Quis trazer isso aqui para mostrar para vocês um pouco, né, dos resultados preliminares do que a gente está fazendo e fazendo as comparações com os originadores, né? Aqui, no caso, é com Keytruda. Mostrando que os nossos dados são absolutamente similares aos mesmos resultados com o medicamento original e que, em estudos pré-clínicos, resultados de eficácia, aqui, né, são tomografias computadorizadas de camundongos, a gente tem a redução do tumor após o tratamento estatisticamente significativo 100% comparado ao Keytruda. Então, esse nome é difícil. Então, assim, só para mostrar que o desenvolvimento nacional é possível, e a gente precisa reforçar a política de transferência de tecnologia, ela é de acesso, mas a gente precisa reforçar o nosso desenvolvimento nacional, a gente ter aqui essa possibilidade de ter 100% de um produto
no país. Então, a gente precisa de estratégias para fortalecimento, como eu falei, é importante, o financiamento, alianças estratégicas com empresas nacionais, contratação de serviços, de CDMOs, então, como eu falei, a gente não faz nada sozinho, as parcerias e as alianças, elas são importantes, acordos, né, de cooperação com universidades, ICTs, empresas, tudo isso faz parte e tudo isso está já regulamentado pela Lei de Inovação. Então, é importante ressaltar isso, né? A gente aqui, eu estou trazendo para vocês algumas estratégias para fortalecimento. A gente participa, né, de editais FINEP, Embrapi, nós somos da Rede Pasteur Network, mas não é o suficiente. A gente precisa captar mais para poder chegar até as fases até os estudos clínicos, né? Né, para finalizar, eu acho que isso que eu trouxe aqui é importante porque isso alinha com as políticas institucionais. A gente está alinhado não só com políticas nacionais, mas internacionais também. Trago aqui a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde, né, a gente está atendendo aí ao Objetivo 3 e ao Objetivo 9, o Objetivo 3 de Saúde e Bem-Estar e o Objetivo 9 de Indústria, Inovação e Infraestrutura. Então, a gente está super alinhado com a Agenda 2030, mas também com a política nacional, né? A Nova Indústria Brasil, a Missão 2, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, resiliente para reduzir a vulnerabilidade do SUS e garantir ampliar acesso até 2033. Né? A meta é uma meta super desafiadora, é uma meta, né, bem eu diria assim, bem arrojada, que é a gente ampliar, né, a produção de 42% para 70% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos, dispositivos médicos, ou seja, tudo aquilo que a Sheila apresentou anteriormente, para que a gente, então, possa ter a redução desses insumos importados. E aí é o que eu volto, né, a falar que a transferência de tecnologia é importante, mas o desenvolvimento nacional é um ponto fundamental no trabalho. Então, para fazer minhas considerações finais, né, é importante, né, são as nossas mensagens, assim, as mensagens para levar para casa, as nossas takeaway messages, né? Um investimento seguro para que a gente, então, tenha o fortalecimento do SEIS e através, né, aqui, né, do papel central de Biomanguinhos no desenvolvimento e produção, apoio para desenvolvimento autóctone de novas tecnologias e competências, uma consolidação de um ecossistema de inovação regional, e aí a importância das redes e das parcerias, foco em inovação de bioprocessos para diminuição do custo final dos biosimilares e um marco regulatório, né, que a gente já vem discutindo, que é a diminuição de requisitos para estudos clínicos de eficácia, para que a gente, então, tenha uma maior racionalidade baseada em dados não clínicos, menor investimento e, portanto, se eu preciso de menor investimento, eu consigo desenvolver mais rápido e maior acesso. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e estou depois aberta a perguntas.